Sejam bem-vindos ao Zerão da Ansiedade Podcast. Nesse podcast a gente discute temas e práticas para você deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade. Eu sou Ana Pauseiro. E eu sou Daniela Moreira. E o tema de hoje é desespero versus coragem. Olha, isso me surgiu há alguns anos, uma vez que eu conhecia uma pessoa que era do mundo do autoconhecimento e tal. Aí a mãe dessa pessoa foi para um grupo e tal, foi participar de um grupo. E aí a pessoa me falou, nossa, minha mãe foi muito corajosa, assim, sem conhecer, sem nada. Ela foi se meter num grupo de crescimento que ela nem sabia o que ia fazer e só foi lá. E aí eu falei, não foi coragem. Guardadas as devidas ressalvas, né? Foi desespero, porque sua mãe estava em desespero. E quando a gente está em desespero, sabe quando você fala assim, eu faço qualquer coisa para sair desse lugar agora? Me diz o que eu tenho que fazer que eu vou lá agora. Eu lembro bem quando eu tenho uma irmã, né, que ela quase morreu, quase mesmo, quando era muito bebezinha, porque tinha alergia a leite e demorou para descobrir. Era uma época, era em 1986, era uma época que não se falava nesse tipo de alergia, não tinha muito. E aí chegou uma certa época que minha mãe estava assim, me diz o que eu faço, porque nenhum médico conseguia descobrir. Ela ficou semanas internada e até que chegou uma pessoa que falou para ela, isso aí passando na rua, assim, umas coisas que só a vida explica, né? Ela estava conversando com uma vizinha na porta de casa, assim, falando que não sabia mais o que fazer, que estava já totalmente sem esperança. Aí passou uma pessoa na rua e falou assim, dá Neston para sua filha que isso é alergia a leite. E aí resolveu o problema, minha irmã sobreviveu. Umas coisas assim, muito... Quem vai explicar? Mas, enfim, voltando para o tema, o que levou essas duas pessoas a terem essas atitudes? Desespero. Não sei mais o que fazer. E normalmente quem entra no processo de autoconhecimento vem desse lugar de desespero, de desesperança, de não vejo mais saída para onde eu tô, mas ao mesmo tempo existe o nosso instinto, né, primitivo de eu tenho que fazer alguma coisa. E aí é nesse lugar que você chega no processo de autoconhecimento, não é, Dani? Na verdade é instinto de sobrevivência. Chega uma hora que, enfim, esse lugar ele desperta. Eu não vou conseguir sobreviver, eu tenho que fazer alguma coisa, seja ela o que for. E é muito engraçado que normalmente quando você entra no instinto de sobrevivência, a primeira coisa que fica clara é que o que você fez até aquele determinado momento não funcionou. E é muito engraçado porque eu acho que isso é o primeiro desapego que acontece. Porque a gente vai... É bizarro, a gente vai cometendo os erros e vai justificando e vai negociando e vai não sei o quê, naquela história de não, eu não posso enfrentar o real é que não está funcionando. Eu não digo que não está funcionando por causa disso, eu digo que não está funcionando por causa daquilo. E nessa bagunça eu me perco e fico aprisionada, me agarrando em coisas que não estão funcionando. Quando a situação se agrava ao ponto do desespero acontecer, você realmente percebe que não dá mais para segurar. Aquilo que você, as suas crenças, os seus comportamentos, você olha e diz, não dá. Isso não está me levando a lugar nenhum. E aí o instinto da sobrevivência acontece. O instinto da sobrevivência é o quê? É a busca de soluções, é o questionamento, é ampliar a visão. Você precisa abrir mão do que você achou que sabia para o novo poder entrar. E aí é bizarro, porque normalmente as pessoas tentam evitar a crise de todo jeito. Mas a crise ela é necessária. Porque a crise é que tira as amarras.
A crise é abrir a porta da jaula. Enfim, é engraçado, ontem eu estava assistindo SWAT. Nada mais enlatado do que um seriado americano. Mas eu achei muito engraçado porque tem um casal lá, a relação começando a acontecer, né? E eu falei, gente, é tão doido. O ser humano sabe de tudo. Pena que ele não faz que sabe. Porque basicamente ela né, tá vendo que ele tem determinadas questões difíceis e emocionais. E aí o que ela faz no primeiro momento? Quando a coisa surge, ela dá um maior apoio. Ela incentiva a ele colocar para fora isso e aquilo, super serena. Mas aí acontece de novo. Aí ela vira para ele e diz, olha, essa questão não é por causa dessa situação. Pela carga emocional que você está trazendo, isso aí é repetição de uma série de situações. Você tem que olhar para isso. Ela diz, a primeira coisa é tomar consciência. A segunda coisa é aceitar a realidade. E aí, mais adiante, vem de novo. Na terceira vez, ela olha e diz assim, olha, na boa, você tem questões a resolver. São suas. Eu não quero entrar numa relação que já traz isso. Vai se resolver. E naquela hora eu olhei, eu falei, gente, é tão engraçado, porque se a gente respeitasse a vida como ela é e reagisse com honestidade, que ela podia ter dito, ok, vamos resolver juntos. No que se ela faz isso, a probabilidade imensa é que o problema aumente. Porque você está dizendo para outra pessoa que está ok ficar naquele lugar. Quando ela chega e diz, não, vai se resolver, ela dá incentivo, de certa forma. Porque se ele realmente gosta dela, ele vai mexer o bumbum. E se eles se reencontrarem adiante, eles entram numa relação de uma forma totalmente diferente. Por que eu estou colocando isso? Porque como que a gente chega no desespero? Exatamente fazendo esse tipo de comportamento que finge que o real não é real. O real é real. Então, assim, ou funciona ou não funciona. Ou é certo ou é errado. Ou é branco ou é preto. Ou é sol, ou melhor, ou é dia ou é noite. O meio do caminho, ele é necessário para a nossa elevação. Mas aí vem um conceito que uma pessoa me passou um tempo atrás e que realmente eu acho brilhante, que é o chamado problemas estruturais e problemas periféricos. Estrutural é quando você diz branco não é branco. Branco é branco. No momento em que você diz, não, mas branco pode ser outra cor, você está com um problema estrutural. Porque o real passa a não existir. O periférico é assim, ok, é branco, mas eu não gosto muito de branco, eu prefiro bege. Ok, você tem direito a gostar mais do bege, mas o branco continua branco. Com os periféricos, que é o miolo entre esses opostos, tem um monte de coisa que você precisa lidar, viver, para poder experienciar, para poder crescer, para poder expandir isso e aquilo. Mas o real, ele tem que ser preservado e ele tem que ser lidado como real. Então, quando você não faz isso, aí é um problema estrutural. Quando é estrutural, o que você vai colher? A crise. Porque aquilo, a vida não está nem um pouco preocupada com o que você justifica, explica, negocia, manipula. A vida vai acontecer do jeito que ela vai acontecer. E o desespero é exatamente você olhar e dar conta do que é real. Ao mesmo tempo que é um desespero, ao mesmo tempo é o primeiro passo para você voltar à saúde. E é um passo necessário. Continua ou você quer colocar alguma coisa? É impressionante o como que a maior parte dos nossos problemas, eles vêm de um lugar de negação da realidade. E a gente chega no desespero, porque, enfim, a vida vai acontecendo, a vida tem seus próprios desafios, mas negar a realidade para se encaixar numa determinada moldura que você acha que a vida tem que ser, requer um esforço tão grande, mas tão grande, que você acaba indo para esse lugar
que é extremamente desconfortável. Essa semana, não por acaso eu vi... Tá barulho de obra aqui, tá, gente? Qualquer coisa, daqui a pouco para. Essa semana, não por acaso eu vi pessoas falando de esforço. Me apareceu em 3 situações distintas, assim, e chamou muita atenção, porque o esforço, a gente acha que está tendo pouco ou que não está tendo o resultado que quer, porque está fazendo pouco esforço, deveria se esforçar mais. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Porque você está num lugar ruim, chega nesse lugar desesperado, porque você não consegue encontrar o relaxamento. Vive em ansiedade, vive com medo, vive com medo de decepcionar, com medo de dar errado, com medo de que não vai conseguir, com medo do que não vai dar, o que as pessoas vão pensar de você. Isso vai empilhando de uma tal forma que tem uma hora que o ar acaba. Literalmente. E as doenças começam a aparecer, as doenças físicas e mentais começam a aparecer. Quando, na verdade, todo o esforço, né, entre aspas, tem que ser no sentido contrário, de aprender a relaxar. Ah, mas isso quer dizer que eu não vou levantar para trabalhar, não vou fazer mais nada. Não, gente, não é isso. Relaxamento não significa falta de movimento. Relaxamento significa que você, em primeiro lugar, está conectado com a sua respiração, e está enxergando no mundo o que está acontecendo sem querer se encaixar numa moldura. Isso é muito... Gente, relacionamento é danado para acontecer isso. Você começa um relacionamento e aí você tem aquele quadro na sua cabeça que tem que ser dessa forma. Se for de outra forma, tá errado. Se for por um caminho diferente do que você imaginava, não pode ser. Então, você vai fazer um esforço para mudar. E aí... você fica só olhando para aquele quadro que você pintou e esquece de ver que a vida é muito abundante e a vida não cabe dentro de um quadro. E mais, você perde a oportunidade de deixar entrar as bênçãos que a vida traz, que ela traz todos os dias. Agora, se você está tentando controlar o tempo todo, fazer esforço o tempo todo para não sair da sua visão do que você gostaria, do que você acha que deveria ser, mais cedo ou mais tarde você vai entrar aqui e falar: eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, eu já me esforcei o tanto que eu podia e agora simplesmente eu não aguento mais. Eu me lembrei, ontem eu vi um vídeo de uma psicóloga e ela falando assim, por exemplo, se você chega, muita gente fala isso, eu não consigo emagrecer. Aí a pessoa diz, eu não consigo emagrecer porque a dieta não funciona, eu não consigo emagrecer porque meus hormônios não sei o quê, eu não consigo emagrecer por causa de não sei o que lá. Ela falou, gente, a primeira coisa é se perguntar, eu estou pronta para emagrecer? Aí ela começa a desenvolver o tema, né, dizendo, de repente aquilo, eu precisei engordar porque isso é um muro de proteção. Eu estou pronta para abrir mão da minha proteção? É exatamente disso que a gente está falando. Então aquilo, a pessoa vai se matar fazendo uma tortura monstruosa com todo tipo de dieta doida, porque ela quer emagrecer para responder a uma expectativa. Isso não vai dar bom resultado. Ela está vindo de um lugar irreal. Qual é o lugar irreal? Eu engordei para me proteger. Então eu me sinto vulnerável. E enquanto eu não conseguir abrir mão dessa montanha de coisa que a mente diz para voltar para o que é real, eu não consigo resolver o problema. Não adianta, não vai resolver. E aí vem uma coisa engraçada, porque, de novo, o ser humano ele carrega a maldição e a bênção o tempo todo. Se ela consegue resolver, por exemplo, hoje, né, você vai, faz uma cirurgia, diminui o estômago, perde um monte de peso.
Você acha que isso não vai passar para outro lugar? O mecanismo está lá dentro. A sensação de vulnerabilidade está lá dentro. Então, aquilo, ela pode até perder peso, mas ela vai desenvolver mecanismos de defesa para compensar isso, que podem ser melhores ou piores. A tendência é piorar, porque aquilo que funcionou uma vez, você destruiu simplesmente sem se levar em consideração, você vai precisar de uma dupla proteção. E assim a gente cria os infernos. O desespero é um momento de muita dor. Mas, por outro lado, é um momento de volta à realidade. Porque neste momento, você não consegue mais se preocupar com o que o outro pensa. Nesse momento, você olha e diz, eu não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa. É a minha vida que está em jogo. E aí as coisas começam a acontecer. Quer colocar ou vamos Não, passar vai, no segundo? vai. Enfim, no momento em que você cai na real, aí o que vai acontecer? Se você realmente mergulhar no processo de autoconhecimento, você vai começar a se deparar com uma coisa muito engraçada, que aí vai em relação à história do esforço. O esforço significa que eu estou indo contra aquilo que, na verdade, é natural para mim. Eu me esforço porque meu corpo está dizendo uma coisa, minha mente está dizendo uma coisa, meu coração está dizendo uma coisa e eu estou me forçando a fazer uma terceira coisa. No momento que você vê isso, você fala, bom, eu fiz esse esforço todo e só afoguei. Então, a primeira coisa é abrir mão do esforço. Eu compreendo que o que eu aprendi deu errado. Nessa compreensão, aí vem aquela coisa, você precisa buscar. E quando as pessoas dizem, eu já fiz de tudo, gente, pelo amor de Deus, ninguém nunca fez de tudo. A quantidade de coisa que tem para fazer, não dá. Teria que ter mais de uma vida. Justo. Você fez as coisas conhecidas, você fez as coisas que passaram no seu caminho, você fez repetição de padrão, você fez um monte de coisa. Mas ainda tem um monte de coisa. Então, aquilo, se tem um monte de coisa, eu tenho que me abrir. Quando eu me abro e realmente me mergulho, imediatamente eu vou perceber que essa busca, ela é muito mais agradável e leve do que o esforço de ser o que eu não sou. Nesse relaxamento, nessa entrega, você vai dar de cara com a sua força. E aí, a partir desse momento, que eu até brinquei com a Ana ontem, falei que é um momento de, é isso. A coragem começa a acontecer. A coragem, e eu gosto muito da relação que as pessoas fazem, coragem é vir do coração. Porque realmente, coragem é você perceber que você precisa ser amada por você mesma. E a partir daí se colocar nesse lugar. É um lugar onde você realmente começa um processo de nutrição, de descanso, de integração, de volta para casa. Coragem, na verdade, e até muito engraçado, que ontem eu estava lendo um texto a respeito de vida e morte, e eu achei brilhante, porque, entre outras coisas, eles falam, esse autor fala, né? No momento em que a gente transformou a morte em tabu, a gente abriu mão da vida. Parece doido, mas na verdade é real. Porque você não pode viver com totalidade se você não entender que tudo passa. Que esse momento já acabou. Que o tempo não para. E que uma hora você vai morrer. Trazer esse conceito da morte para o dia a dia faz a gente olhar as coisas de uma maneira muito diferente. Eu lembro, isso eu já falei algumas vezes aqui, teve uma época que eu tive uma coisa difícil, um período muito difícil com a minha mãe.
A gente brigou muito, assim, chegou uma hora da gente passar dias sem se falar, o que era um absurdo de novo para mim. Imagina o tamanho da... A gente se falava 3, 4 vezes por dia e de repente nós chegamos ao ponto de não dava. Até a hora que uma pessoa me deu um sacolejo, escuta aqui, se a sua mãe tiver um ataque cardíaco morrer agora, isso tudo aí que você está dando valor, tem valor? Naquele momento eu acordei. Falei, gente, a vida é muito curta para você ficar em picuinha, para você ficar em manipulação, para você ficar em tripe de ego, em poder, não sei o quê. O que existe de verdade? Um amor enorme. Então vamos resolver. Quando você traz essa consciência, você começa a fazer as perguntas reais. O que realmente vale a pena? O que eu realmente preciso? Como que eu vou realmente me nutrir? O que realmente me faz feliz? E aí sim, a coragem começa a acontecer porque você vai ter que chegar e colocar limite. Você vai ter que chegar e é aquilo, de repente, como eu e a Ana fizemos. Ok, tchau, tô indo para a Índia me trabalhar. Como? Mas você vai? Vou. Ou simplesmente chegar com uma relação e dizer, olha, deu. Não adianta. A gente não consegue mais estar junto, sabe? Vamos partir numa boa. Vai tentar fazer a vida, eu vou tentar. Enfim, você começa a ter coragem de olhar e dizer, eu vou viver a vida que eu preciso viver para ser feliz. Porque todo o resto já se provou errado. Não me levou para onde eu queria. E eu só vou conseguir chegar onde eu quero se pelo menos eu me perguntar o que eu realmente quero. A mesma coisa, tem pessoas que dizem, porra, mas não tem, nunca tem dinheiro, sempre é difícil. Olha para o tipo de comportamento que você tem. Dinheiro é materialização de energia. E isso a gente está falando que aquilo, todo mundo tem problema com dinheiro. Eu, inclusive. Mas é um troço que eu recorrentemente me trabalho, e a Ana está fazendo a mesma coisa, porque a gente está vendo claramente, se você abre, o dinheiro entra. Se está curto dinheiro direto, você está mandando uma mensagem. Por que você está se levando para esse lugar difícil? Porque, de repente, esse lugar difícil te mantém protegido de certa forma. Ah, eu estou infeliz por causa disso. Ah, se fosse diferente, eu seria assim. Ah, se não sei o quê. Quando, de repente, quantas pessoas você conhece que tem um monte de dinheiro e está exatamente no mesmo lugar que você está? Só que eles jogam de outra forma. Então, é a pessoa que não se aceita, é a pessoa que engorda, é a pessoa que está sempre ansiosa. Se você não muda o padrão, qual é o padrão? Eu preciso me dar aquilo que eu preciso, mas eu não sei nem o que eu preciso. Então, se eu jogo para a vida que manda qualquer porcaria porque eu me trato desse jeito, a vida vai responder nesse ponto. Vai responder no mesmo nível. Se você não se dá atenção, se você não se nutre, se você não dá valor, se você é isso, você é aquilo, que tipo de fruto você vai colher? Volta sempre para o mesmo lugar. Enfim, desespero, realidade, aceitação, mudança. Juntando esse troço todo, coragem para viver com totalidade. Perfeito. Eu queria voltar um cadinho. Vira e mexe, quando a gente está falando de a gente e todo mundo que a gente vê em tudo que é lugar, né? Quando a gente fala um pouquinho de relacionamento, de repente você tem que dar um basta no relacionamento que já deu. E tem o caminho contrário também, que aí eu vejo pouca gente falar, e eu acabei de lembrar da minha experiência lá atrás, que eu comecei a me trabalhar com 17 para 18 anos, e até então o que eu fazia, até um pouco antes, depois que eu comecei a me trabalhar, o que eu fazia era o seguinte: eu era absolutamente fechada para qualquer tipo de relacionamento. Eu queria muito, eu só não deixava entrar. Então, o que eu fazia? Eu me enchia de maquiagem, roupas diversas, saltos diversos, ia para boate, dançava a noite toda, me divertia e etc, etc, etc. E não saía desse ciclo. Até que um dia lá respirando, meditando e tal, veio aquela coisa assim, chega, não é
isso que eu quero. E o autoconhecimento te leva para esse lugar. É um lugar que acende uma luz. Quando você fala, é isso. Entendi. E daí, não deu, sei lá, 4 meses, eu estava num relacionamento que foi muito bacana o tempo que durou. É muito fácil você falar também, ah, isso aqui não está funcionando. Tchau para você, porque você tende a colocar a culpa no outro. O quanto você está aberta de verdade. Porque todo mundo fala que quer um relacionamento, mas o quanto você está aberta para se mostrar vulnerável? Porque não acontece encontro íntimo sem você se disponibilizar vulnerável. E aí a gente volta para esse lugar repetidas vezes. Prestar atenção entre o que você fala que quer e quais atitudes você toma. Voltando para o tema, quando a gente fala de coragem no processo de autoconhecimento, é isso, porque você vai ter que começar a dar de frente com essas coisas que acontecem dentro de você. Quando a gente fala pensamento, palavra e ação alinhados, isso requer coragem, porque é muito fácil querer voltar para o conhecido. Mesmo que o conhecido seja um lugar horroroso, onde você se sente absolutamente sozinha, não sei, medíocre, infeliz, doente, depressiva, ansiosa demais, mesmo que esse lugar seja ruim, depois que você passa da fase do desespero e entra no processo de autoconhecimento, se você não encontra a aceitação e a coragem para continuar no fluxo do amor, no fluxo do coração, a tentação de voltar é muito grande e ela acontece muitas vezes. Dani, de todo mundo que você já atendeu até hoje, qual a porcentagem da galera que volta para esse lugar miseravelmente conhecido? Porque ali, embora seja horrível, é o lugar que você conhece. Então, o conhecido, ele traz uma certa segurança. Ah, eu vou ficar nesse casamento aqui mesmo? Porque, nossa, vai dar um trabalho. Ou então eu não vou me relacionar, porque se você quer se relacionar, você fala, ah, também não vou me relacionar, que dá muito trabalho. É o seu lugar conhecido. Entenda, não é certo nem errado estar num lugar nem no outro. O que é errado é você agir contra o que seu coração quer por medo. Errado, né? É onde você não vai se sentir bem. Você estava falando dos desafios do relacionamento, né? Um que eu acho assim, chega a ser bizarro. Quantos casais eu vi desse jeito? Se você não está no momento, é muito provável que o teu relacionamento ele vai estar naquela história dos papéis pré-determinados. Só que a vida não é um cenário de Hollywood, a vida é aqui e agora. A vida é simples. No dia a dia, por exemplo, a mulher quer que o homem prove o seu amor da maneira que ela viu nos filmes. E começa a ficar extremamente decepcionada porque a vibe dele não é essa. Ele não é a coisa do glamour, do cenário, das flores, dos diamantes. Não. Mas em contrapartida, ele é o cara atencioso, ele é o cara que dá mimos diferentes. Só que ela não consegue perceber o imenso amor que ele demonstra todo santo dia apenas porque ela só vê o que falta. E acontece do outro lado também. E aí volta a história da importância da consciência, da importância do processo de autoconhecimento. Porque quando eu começo a perceber o que é natural em mim, eu começo a enxergar no outro. Então, por exemplo, se eu estou esperando que ele chegue no dia do meu aniversário com uma viagem de lua de mel, e ao invés disso, ele traz sei lá o que de presente, eu consigo me nutrir do mesmo jeito, porque eu consigo
compreender de onde ele vem, que ele é diferente de mim. E eu consigo, inclusive, ao invés de ficar naquela decepção muda, corrosiva, que mulher adora fazer, de colocar para ele, da próxima vez, vamos construir este lugar que é onde eu queria estar com você. Mas aí não é como você não fez o certo agora, nesse momento. É você dizer, olha, eu confio em você o suficiente para partilhar o meu sonho. Eu tinha vontade de fazer esse quadro com você. Então, na próxima vez, ao invés de você me dar uma coisa, vamos fazer essa coisa acontecer juntas. E aí, de repente, você até cria o cenário hollywoodiano que você deseja, mas com intimidade, com verdade, com cumplicidade. E normalmente não é o que acontece. Eu quero que você seja desse jeito. E isso me impede de ver a beleza do que você é. É um roubo imenso. E ao mesmo tempo provo que eu não consigo ver a sua beleza porque eu não tenho coragem de mostrar a minha. Todo mundo perde. Porque se eu não acesso a minha beleza, eu nunca vou me sentir que eu realmente sou amada. Eu vou justificar com o que acontece fora. Mas aquilo, o amor está batendo na sua porta. Só que a sua porta está fechada. Se as pessoas não pararem para olhar... É engraçado você ter falado da história da boate, que eu me lembrei uma vez que foi um negócio marcante para mim. Eu sempre tive complexo de feiura. Eu me achava feinha. Então era aquela coisa, via super produzida, maquiada, roupas de seda, salto alto, não sei o que lá. E aí quando eu tinha uns 19 anos, uma vez eu fui a uma boate com uns amigos, isso aqui. Eu fui naquele esquema, produção total. Realmente produzida, qualquer mulher vira qualquer coisa. E aí vem aquela história das paqueras, isso, aquilo, e um determinado rapaz me chamou a atenção, a gente acabou dançando junto e tal, e num determinado momento eu olhei a sensação de sujeira interna, aquela sensação da fraude, aquela sensação de estar sendo usada só porque o pacote estava bonito, aquilo me deu um dissabor. Falei, eu nunca mais passo por isso. E é muito doido, porque eu poderia ter saído de lá com aquela, olha só, conquistei meia dúzia de rapazes, olha só. Cara, isso não convence a tua alma. Isso não nutre. E é exatamente por isso que a gente vê tanta relação capenga. Foi horrível entrar nesse lugar de se sentir usada, suja? Foi. Mas foi um acordar. Eu não quero esse tipo de pessoa. Eu nunca vou me sentir confortável com um tipo de pessoa que fica preocupado com a embalagem. Até porque aquilo, a embalagem dura um tempo. Depois o negócio vai ficando diferente. E aí vem aquela história, falando em embalagem diferente, eu me lembro, gente, vai ver atrizes mundiais que se sujeitaram a plásticas para tentar vencer o tempo. E busca as atrizes que não fizeram isso. Você vai ver a diferença. O que nutre e o que não nutre. Essas plásticas todas só fazem a pessoa ficar cada vez mais deformada. Porque ela está dizendo, eu não sou bom o suficiente. O tempo todo. Você acha que isso está nutrindo a alma? Já acho que se deixaram envelhecer, que entenderam o processo, você tem aquele conforto, você tem a beleza natural, tem ruga. Ruga faz parte, ruga é vida vivida. De novo, se não tem consciência, não tem nutrição. Se não tem real, não tem crescimento. O desespero é exatamente isso. É você estar completamente distante de você mesmo. Totalmente subnutrida. Mas isso não é a vida que causa. A vida acontece igual para todo mundo. Como você reage à vida é individual. As escolhas que você faz é individual. São individuais. Enfim, então tem que olhar para isso. De outra forma, você não tem como resolver o problema. A vida fica miserável porque ela mostra que você não está se amando o suficiente. É aquilo.
o amor tudo transforma. Mesmo, Falando. né? Na descrição do nosso podcast aqui no canal do YouTube, né? Tem lá a descrição de que a gente fala que você tem dentro de você tudo que você precisa para ser feliz. E isso, clichêzão, frase de caminhão, sei lá, cartaz de post bonitinho no Instagram. E é verdade. Só que esse lugar onde você conecta e fala, caramba, eu só tô feliz. Ele vem a partir da aceitação. E a aceitação começa por onde? Por onde você está agora. Não tem, vai acontecer a aceitação quando eu comprar uma casa. Vai acontecer a aceitação quando eu tiver com a bunda mais para cima. Vai acontecer a aceitação quando eu casar. Vai acontecer a aceitação quando eu arrumar um emprego X. Gente, aceitação é aceitação. E ela só acontece aqui e agora. Quantas vezes, gente, isso acontecia recorrentemente comigo. Eu adoro viajar. Adoro. Sempre gostei e gostava de sair e tal. Eu sempre fui muito festeira. Até hoje gosto de uma boa festa. Enfim, e chegou uma certa época da vida que eu ia para viajar e parava, olhava, tava assim, tipo, tudo lindo em volta, tudo, estou nessa viagem. E aí ficava aquela vozinha aqui no fundo, qual é o sentido? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Gente, aquilo começou a me infernizar de uma tal forma que eu parei um tempo de viajar para reconectar. E agora, cada vez que eu penso em fazer uma viagem, assim, eu estou fazendo essa viagem por quê? Porque só o negócio do turismo não estava me completando. Só um negócio, vou conhecer 80 países. Não estava completando. Aí, quando eu comecei caramba, agora eu vou viajar para fazer uma coisa que eu quero fazer, para ir num lugar histórico, que tem uma história que me interessa, e cada um com suas razões que eu quero ir. Ou então, só porque eu tô com uma pessoa que eu amo, e a gente vai aproveitar em qualquer lugar. Simples assim. Aí o negócio perde o peso. Cada coisa tem o peso que você coloca. Porque, na verdade, gente, uma viagem é só uma viagem. Qual é o peso que ela tem? É o peso que você dá. Para mim, estava pesado porque eu comecei a fazer as coisas no automático. E é um automático que é uma porcaria. Tudo que você faz no automático começa a ficar ruim e pesado para você. Seja lavar uma louça, seja tomar um banho. Qualquer coisa que você tá fazendo e nem viu que fez, às vezes você comeu um prato de comida e você nem viu que comeu, o prato já acabou. Tudo que você faz. Aliás, eu fiz isso ontem. Eu tô até aqui com minha aguinha com gás agora, que de vez em quando a gente dá aquelas escorregadas, que ontem eu comi bem mais doce do que eu deveria ter comido e não tô me sentindo muito bem. Ok, acontece, gente. Escorregou, volta. Ai, quantas vezes? Todas as vezes. Simples Isso é assim. aceitação. Isso aí é aceitação. Às vezes eu vou fazer certo, às vezes eu vou fazer errado. Sou humana. Isso não é um problema. O problema é permanecer num lugar que te machuca. Isso não quer dizer que você tem que sair imediatamente. Isso não quer dizer que você tem que fingir que você não está machucada. Aceitação é dizer, eu estou machucada e estou em processo. Vou cair um monte de vezes, vou levantar um monte de vezes, vou me medicar, vou melhorar, vou piorar. Esse movimento tem que acontecer. Porque aquilo, a gente tem um monte de coisas conectadas. É engraçado, porque uma das coisas, até outro dia eu comentei isso, eu falei, olha, uma cliente, falei, olha, vai ser lua cheia e tal, fica atenta, porque lua cheia traz emoções. Ela falou, não, mas eu não sinto nada quando tem lua cheia. Eu falei, olha, você sente, você só não está consciente. Assim como um monte de gente. Mas aquilo, quais são os dados oficiais mundiais?
Quando tem lua cheia, aumenta crime, aumenta conflitos domésticos, aumenta não sei o quê. Por que você acha que acontece isso a nível mundial? Porque a gente está numa panela de energia. Então, a lua cheia expande isso por algum motivo. As mulheres sabem disso, com os ciclos menstruais, isso e aquilo. Só que a gente finge que não vê. O problema de fingir que não vê é que o que pode ser ferramenta vira desafio. Se eu já sei que vai ser assim, então aquilo são dias que eu vou me tratar melhor. São dias que eu vou estar mais atenta às reações das pessoas, que eu vou estar, pelo menos tentar, desculpa, ser mais paciente, mais compassiva, porque eu já sei. Então aquilo, a vida tem ciclos. A vida tem tempo. E a gente está correndo e se estrupiando no meio do caminho. Aí depois já é a vida. Não, ninguém mandou você correr. Você acreditou que tinha que correr por algum motivo. Seu bumbum não estava em chamas. E você correu mesmo assim. Aceitação é dar aquela parada e dizer, ok, o trem me atropelou. O que eu faço agora? Se eu dissessem para mim, o que eu faço? Calma aí. Qual o primeiro passo? Ah, o primeiro passo é esse? Ok, então vou dar esse passo. Agora que eu dei esse passo, qual é o segundo passo? E assim você vai. Gente, olha só, volta aquela história. Não tem a ver com perfeição, tem a ver com totalidade. Quanto mais eu me trabalho, menos eu sei que sei. O que já dá uma aliviada no meu ego monstruosa. Eu cheguei à brilhante conclusão seguinte: a coisa mais libertadora do mundo é você descobrir que você não tem que salvar o mundo. Não é a sua responsabilidade fazer isso. Só você abrir mão desse conceito já libera um monte de energia. O que é a sua responsabilidade? Ser a sua melhor versão. É salvar a si próprio. Igual o negócio da máscara do avião. Depois você coloca nos outros, se for possível. Exatamente. Então isso já muda tudo de figura. A outra coisa é respeitar que, uma vez que eu não posso ser perfeita, porque não é da natureza humana ser perfeita, eu posso sim ser total. Ser total significa errar e acertar, levantar e cair. E por aí vai. Então hoje, quando eu erro, errei. A minha preocupação não é fingir que eu não errei. A minha preocupação é aproveitar o erro para continuar crescendo. Mesmo que seja um erro que eu digo, gente, não acredito que eu fiz isso de novo. Tá, o que eu tenho que aprender com isso? Por que eu repeti um erro se eu já tenho uma certa consciência que não era esse caminho? O que me levou a fazer isso? Porque de repente, tudo bem, pode ter sido um apagão. Como pode ter sido uma escolha? Eu cometi o mesmo erro porque eu achei que isso fosse trazer vantagens por causa disso ou daquilo. De repente, eu poupei alguém fazendo isso. Então, peraí, deixa eu pegar mais leve comigo, porque na verdade eu fui amorosa. Eu paguei um preço porque eu quis pagar, porque alguém vale a pena. Porque, enfim, eu acreditei num fruto melhor. E aí tudo muda de figura. Então, como é que é a história do processo de autoconhecimento? Volta sempre no mesmo lugar. Você tem que se amar incondicionalmente. Abrir mão de conceitos idiotas, tipo assim, ele matou a fulana por amor. Por amor eu faço sei lá o que de... Tipo essas coisas doidas que a gente escuta que agora até tá me faltando. Gente, amor não machuca. Amor cuida. Se você está se sentindo atropelada, tá faltando amor. Ponto. Não tem tipo de amor. Tem paredes, doenças, desequilíbrios e coisas do gênero que impedem o amor incondicional de acontecer. Então, se eu mato alguém, eu não mato porque amei. Eu mato porque eu sou desequilibrado. Eu mato porque meu ego falou mais alto. Volta para a realidade. Amor não machuca. E a coisa chegou a níveis absurdos. A gente realmente tem que entender que não é clichê, que não é utopia, não é necessidade, gente. É necessidade emergencial. As pessoas precisam voltar a se amar.
incondicionalmente, porque essa ausência de amor está dando espaço para monstros conviverem com a gente. Eu nem sei porque eu me lembrei disso, mas enfim, ontem eu vi o depoimento de um médico que foi o rapaz que atendeu a menina de 2 anos, que foi violentada pelos pais e morreu na mão deles. Você olha o médico, ele chorando convulsivamente, dizendo, gente, não dá para acreditar o estado que essa criança chegou e a apatia insensível do pai assistindo. Ou você aumenta a sua consciência e vai descobrir a fonte do amor, ou você se ama mais e isso vai gerar consciência. E na consciência a gente para de fazer escolhas destrutivas. O amor tem essa coisa, se eu me cuido, se eu me nutro, se eu me respeito, imediatamente eu olho para as outras coisas desse lugar. Então, coisas que hoje a gente se omite e deixa acontecer, elas passam a não ter mais espaço. E isso a gente não vai conseguir enraizar no mundo se não for em grande proporção. Pra você ter ideia, o Osho, que era, enfim, que foi onde toda a minha história começou, ele dizia que a gente precisa de 200 pessoas iluminadas no mundo ao mesmo tempo para salvar o planeta. Eu não sei se aplicou ou não. Mas, definitivamente, para a gente conseguir fazer a diferença, a gente precisa de um número absurdo de pessoas que se amem. Porque iluminada, eu estou tentando até hoje não conseguir. 200 iluminados numa vez só, me desculpe, por mais otimista que eu seja, eu não estou conseguindo manter essa esperança. Mas as pessoas voltarem a se amar, isso eu realmente acho possível. E rápido, porque contagia. E porque começa de dentro, né? Começa de dentro de você e aí vai espalhar para dentro da sua casa e aí espalha para o seu vizinho, para sua tia, sei lá mais o que. Mas começa dentro de casa. Enfim, e quando você entra no processo do autoconhecimento, você entra lá pelo desespero e descobre amor e aceitação. E isso te traz a coragem para ser quem você é. Aproveitando que a Dani falou do Osho, tem um livro dele que chama Maturidade, a coragem de ser quem você é. Ou a coragem de ser você mesmo, algo do gênero. Que é exatamente isso. Você sai do estado infantil, que é o estado que a criança tem que estar, que só de receber. Recebe comida, recebe proteção, recebe casa, recebe seja lá o que for, recebe educação, ainda que questionavelmente recebe, enfim. Você sai desse estado da criança que só pede e entra para o estado de maturidade de entender que você é responsável, que você cresceu e agora você é responsável pelo que acontece na sua vida. Você é responsável por colocar os limites. Uma criança não tem condições físicas, mentais e emocionais de colocar limite para nada. Não tem filtro. Mas quando você cresce, você aprende quais são os seus limites e aprende a colocar. Se você está deixando que ultrapassem os seus limites, você está num estado infantil. Por quê? Porque você está esperando que venha do outro a consciência. E às vezes o outro pode estar até super bem intencionado, só que ele não tem bola de cristal, ele não vai adivinhar quais são os seus limites se você não disser. Isso é muito claro, isso para mim é muito claro. Cada vez que você sente raiva, observa onde foi que você se deixou invadir. É batata. Para mim foi uma guerra muito grande. Ainda mais para quem gosta de astrologia, tem umas linhas vermelhas no mapa assim, que faz um retão assim, de 180 graus, que chama oposição. Eu não tenho nenhuma oposição no meu mapa. E aí, confrontar, gente, queria me matar, era confrontar. Cara, eu preferia, não foi à toa que eu sofri anos de gastrite. Confrontar era uma coisa terrível.
Eu tive que aprender. Ou eu ia me permitir ser invadida a vida toda. E aí depois falar isso, meu marido não presta. O autoconhecimento é engraçado, Ana, porque você começa no confronto. Depois não. Pois é, eu tive que estar total no desespero para chegar lá. Não, o que eu digo é que aquela coisa, você pensa, eu me colocar, eu preciso me confrontar com o outro. Isso é um movimento que vem dessa lembrança infantil. Porque, pô, eu tô assumindo um baita risco aqui, vai que essa pessoa me abandona. Mas quando você aprende que, na verdade, você só está colocando a sua verdade, essa energia bélica, ela dissolve. Por isso que vem aquela história, toda guerra, ela vem da inconsciência. O que mostra o quanto de trabalho os indivíduos hoje têm que ter. Gente, olha a quantidade de guerras que a gente fez. Isso é pura inconsciência. Chega a ser bizarro. Porque aquilo, o governo vai cuidar da gente, o governo vai cuidar da gente. O governo manda inocentes desavisados para a guerra, mata um monte de gente, enfim. E a gente acha que o governo vai cuidar da gente. A gente tinha que dizer, amiguinho, você administrou mal para burro? Vai entrar em guerra? Então a guerra é o seguinte, você pega a cúpula do governo, mais a cúpula do outro governo, enfia num quarto, enquanto vocês não resolverem, ninguém pode sair de lá. Não vai ter nenhum inocente para lutar por vocês, não. Arruma essa porcaria aí pra gente continuar vivendo em paz. Mas a gente só vai fazer isso quando der conta que a minha vida é minha responsabilidade, a sua é a sua. Então, o fulaninho lá que está sendo pago para arrumar, para gerenciar o meu país, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Mas para isso a gente tem que ter coragem. Então é mais fácil dizer, mas o governo, puxa, me decepcionou. Decepcionou porque você votou mal, porque você fingiu que não via um monte de problemas da sua cidade, porque quando você vai na a reunião de condomínio, você não se coloca, você briga, você discute, você perpetua um monte de coisa que não deveria acontecer. Porque a gente alimenta a inconsciência por medo de se sobressair e se colocar. Volta àquela história, do mesmo jeito que dinheiro materializa energia, o governo materializa a consciência do seu povo. E aí você vê o tamanho do problema. A gente não pode mudar o macro se não mudar o micro. E o micro está à disposição de cada um. Mas a gente fica, mas o governo vai resolver. Não vai. Nem o marido, nem o filho, nem o vizinho, nem o cachorro. Pois é. Aquilo, desculpe, Ana, só para terminar falando do cachorro, aquilo, a pessoa está querendo amor incondicional. Compra um cachorro. Não vai resolver. Vai melhorar, porque aquilo definitivamente, amor incondicional é uma coisa que cachorro sabe, a Ana tá aí para provar. Só que não vai resolver. Fala. Resolve mesmo. Não, e lembrar que você ia falar, começa aqui dentro de você, começa dentro de casa. Basicamente isso. Quando a gente fala, então se eu confrontar, eu corro o risco de ser abandonada. Gente, a política aqui em casa é assim. Que eu implantei comigo, enfim, tá funcionando. Você quer isso assim, assim, assado, não sei o quê? Eu respondo. Se não gostar da minha resposta, mas não pode ser assim. Eu falei, eu estou respondendo uma pergunta que você fez. Você não é obrigado a gostar da resposta. E você é livre para fazer suas escolhas. Toda vez que eu faço isso, eu estou correndo o risco de ser abandonada. Whatever. Agora, imagina se eu for baixar a cabeça para tudo, só por medo de ser abandonada. Que tipo de vida é essa? E vai feliz. Vai viver mal de qualquer jeito. Não, vai viver mal de qualquer jeito? Não, vai viver mal certamente. O de qualquer jeito, aquilo quando você arrisca, você dá a chance de todo dia a pessoa te escolher de novo. Isso nutri. Mas se eu vivo no medo, eu não posso fazer nenhuma marola porque ele vai me abandonar, já abandonou, gente. É que nem a história da solidão. Eu tenho medo de ficar sozinha. Quando eu tenho medo de ficar sozinha, eu já estou sozinha. Porque quando você está acompanhada, você não tem medo. Se você sabe que você pode contar com alguém, como que você vai ter medo? Você tem medo que você sabe que não pode. A mesma coisa em termos de relacionamento.
Quando você faz a escolha, ou melhor, quando você abre a opção e a escolha é feita, aí sim, você tem nutrição. Porque é óbvio, a Ana coloca essas coisas, pode dar a sensação que não tem negociação. Tem no sentido que se ele realmente colocar, Ana, olha aqui, é por isso, por isso, por isso que eu coloco dessa forma, a compreensão pode mudar o conceito. Mas só vai haver compreensão se ela colocar a verdade dela primeiro. Então não é uma coisa rigidez que ela ganhe em todas as discussões. Não é isso. É exatamente o contrário. É abrir espaço para que a comunicação realmente possa acontecer. E não aquilo de entope, finge que não vi, fico ressentida esperando a hora de me vingar. Que é o que normalmente acontece. Como que o amor vai crescer nisso? Enfim, do desespero ao amor, você precisa ter coragem para fazer o processo. E a coragem vem pela aceitação. E para terminar, eu realmente não queria deixar de falar nisso, porque é uma coisa que está se tornando cada vez mais clara para mim. Toda pessoa que se envolve no autoconhecimento, que realmente começa a se descobrir, se relaciona melhor consigo própria, ela precisa arrumar um hobby criativo. E eu nem tinha me dado conta dessa coisa. Aí vem aquelas coisas muito malucas. Esse texto que eu estava lendo ontem a respeito da vida e da morte, trazer a morte para a nossa vida, para poder acordar a vida em si, vem com o seguinte conceito. O que é a vida? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como é que você sabe, como é que você define a vida? A vida é uma energia em movimento da criatividade. A vida é um processo de criação o tempo todo. Justamente porque a vida sabe que precisa continuar criando porque as coisas morrem. Por que a gente tem o instinto de se perpetuar criando filhos? Porque a gente sabe que se a gente não fizer isso, a espécie, ela morre. Energia de vida é energia criativa. Seja comprando um cachorro, seja pintando um quadro, seja escrevendo um livro, não importa o que for. E, gente, é tipo assim, não é você virar o Van Gogh ou, ou virar um best-seller. Não é isso. Não importa se vai, né, ser reconhecido mundialmente. Importa esse lugar de prazer de fazer alguma coisa criativa. Mesmo que, assim, eu vou trabalhar com, sei lá, cerâmica. Gente, cara, troço horroroso. Sem problema. Curte o processo. Não se apega ao resultado. Lembra? A morte faz parte. Não deu certo? Joga fora, faz de novo. Esse processo de aprendizado, essa constante criação, ajuda a você manter o fluxo da vida, que é criativo, e é amoroso, e é abundante. Enfim, fica aí a dica. Ok, acho que por hoje tá. Galera, tenham coragem de ser você mesmo. Colocar aqui, Dani, sempre assertiva, maravilhosa. Obrigada. Pois é, eu não vou falar mais nada, eu tô cansada. Dia aqui no perfil, enfim. Depois fica tudo salvo no canal do YouTube. Eu já espero que você esteja inscrita lá para não perder nenhum vídeo. E quinta-feira que vem tem a live Terapeuta Responde. Quem quiser mandar pergunta pode mandar. Por hoje, acho que o tema já ficou bacana, né? Também acho. Okay. Gente, vamos viver com o coração e fazer a diferença. O convite continua o mesmo. Não esqueçam que no último o último domingo de cada mês, a gente vai estar meditando gratuitamente. Não perca a oportunidade para começar a fazer a diferença para você mesma e para o resto do mundo. Vamos fazer uma realidade melhor, gente. Ok. Obrigada a vocês. Bom dia para todos que assistiram e super obrigado por partilhar essa esperança no mundo melhor com a gente. Ok, até a próxima, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.